Existe um jeito certo de estudar? A resposta que a maioria das pessoas tem para essa pergunta é dizer que não. Até porque cada um vai dizer que existe uma maneira de você estudar. Algumas pessoas vão dizer que gostam de anotar, outras pessoas vão dizer que gostam de grifar, outras pessoas vão dizer que gostam de fazer flashcard. Eu sempre vou dizer que eu gosto de fazer questão. Eu tenho feito flashcards muito para decorar, né, alguns conceitos, mas de forma geral cada um vai dizer que tem o seu jeito. E tudo bem, né? E tudo bem. Isso é verdade, mas até certo ponto. Até porque se cada pessoa está acostumada a estudar do seu jeito, né, e enfim, desenvolveu ali seus cacuetes, não significa, né, que está errado aquilo que funciona para aquela pessoa. Mas existe aquela pergunta mais importante que vai além da primeira pergunta, que é: existe uma maneira mais eficiente de estudar? Porque isso é uma outra coisa. Se eu estou acostumado a estudar lendo o livro, grifando, e isso me consome horas e horas, enquanto tem o meu amigo que está só assistindo a aula e torando de fazer questão e cobrindo toda a matéria e aprendendo muito mais rápido porque o feedback dele é muito mais rápido do que o meu, aí tem outra coisa, né? Que é ele está conseguindo aprender de uma maneira mais eficaz do que eu. Né? E tem que ver também o quanto que ele está conseguindo memorizar disso, porque se o jeito dele de memorizar, de repassar conteúdo, de conseguir compreender um conceito no complexo é mais rápido, mais eficiente do que o meu, enquanto o meu basicamente, né, se apoia em memorização, dá para a gente fazer esse julgamento de valor e dizer que o meio de estudar dele é melhor, é mais eficaz do que o meu. Né? Só que qual que é o problema nisso? A gente esbarra quase que sempre numa questão chamada insegurança. Né? Porque se você aprendeu a sua vida inteira, ou se você estudou a sua vida inteira de um jeito, é muito difícil que eu consiga te convencer de que você precisa trocar. Quer dizer, até porque você não precisa trocar, né? Não é necessário. Tipo assim, você não vai deixar de passar no vestibular se você fizer isso, você não vai deixar de passar no concurso público, você não vai deixar de ser médico por causa disso, deixar de ser promotor, enfim, né? Cientista da computação. Nada disso. Né? Não é uma obrigação. Mas entra naquela questão de sempre. Você fazer prova é fundamentalmente uma competição. E na competição ganha quase sempre, né? Até gaguejei aqui. Ganha quase sempre quem é mais eficiente, que consegue dar mais resultados com menos recursos. Geralmente, para você fazer a prova, tem um tempo limitado, né? É muito competitivo a ponto de uma diferença sensível na pontuação entre um candidato e outro pode ser a diferença necessária entre você ser aprovado ou não. Né? Então, esse tipo de coisa acaba fazendo com que você se encontre como se diz? Sempre numa corrida para ver quem é que estuda melhor. Né? E aí existe um erro que a gente incorre quase que necessariamente, muito por conta da internet, tá? Que é o excesso de recursos. Você se digitar agora no Google, e talvez esse vídeo tenha aparecido para você por conta disso, vai aparecer assim: teste este jeito de estudar que você não sabia, aprenda mais rápido assim, memorize assim. Pô, assim, até no meu canal tem alguns vídeos assim, né? E isso causa, eu diria que até mais dano do que benefício. Quando a gente está confrontado com o excesso de opções, a gente tende a sofrer de uma coisa que chama parálise da análise, né? É uma tradução tosca do inglês, mas quer dizer assim, você fica paralisado porque você está tentando excessivamente analisar todas as opções possíveis, todos os meios possíveis. Né? Então, vamos fazer uma recapitulação aqui do nosso pensamento. Quer dizer, a gente está pensando se existe o melhor jeito de estudar, é necessário você buscar o melhor jeito de estudar? A gente concluiu que sim, porque a prova é fundamentalmente uma competição, então você precisa extrair o máximo de pontuação com o menor número de recursos possíveis. Só que aí quando você vai buscar esse número de recursos, você tem uma infinidade de recursos e aí você começa a perguntar assim: qual é o melhor recurso para mim? Essa foi a nossa linha de raciocínio até agora. E aí a resposta para qual é o melhor recurso para você não é o recurso que se adequa às suas necessidades imediatas, né? Ou o método de estudo que se adequa ao seu tipo de pensamento. Né? Porque existe essa linha da psicologia e ela é muito difundida na internet, que eu acho ruim, na verdade, né? De dizer que existem diferentes tipos de inteligência, né? Tem a pessoa que tem a inteligência espacial, a pessoa que tem a inteligência visual, a pessoa que tem a inteligência corporal. E aí a gente tende
a estratificar, né, a sua capacidade de desempenhar alto, que é a inteligência, né, em vários substratos, assim. Só que esse tipo de argumento tosco ignora o fato de que para uma prova você só precisa de um tipo de inteligência, caralho. Eu fico exaltado com isso, porque as pessoas passam pano assim para o baixo desempenho, sabe? Para falta de competência, né? Que a gente tem quando a gente precisa desempenhar alto numa prova, né? E eu não estou falando isso porque eu quero dizer que você é burro. Eu sofro de baixo desempenho também. Porra, senão eu já seria cirurgião plástico, né? Tipo assim, você estudar e ter alto desempenho na prova requer você fundamentalmente aprender que você precisa desenvolver um tipo de inteligência só, ou no máximo dois, sabe? Que é a sua capacidade de raciocínio lógico, né? E a sua capacidade de memorização. Ponto. Então, agora a gente chegou num novo nível do nosso raciocínio, que é o método certo para você estudar é um método que desenvolve essas duas coisas. Você conseguir memorizar rápido, ou decorar, em outras palavras, né? E você conseguir pensar de maneira lógica, ou não ficar viajando. Então, de nada serve uma pessoa que, mas eu tenho inteligência espacial, mas eu tenho inteligência corporal, né? Esse tipo de inteligência é inútil na prova, né? A não ser que você vai fazer uma prova de dança, e existe isso, né? Existe, caramba, né? Para as escolas de dança existe, a prova é de dança. Né? Mas como você está indo exercer um trabalho que é fundamentalmente intelectual, você precisa desenvolver as capacidades básicas do intelecto, né? E isso é cobrado na prova. Você decorar e você conseguir pensar de maneira lógica, partindo de um pressuposto, né, que você aprende, ou seja, o conteúdo. Como é que você treina isso? Como é que você entende qual que é a maneira de você chegar nisso? Quais que são os erros que você está cometendo para você conseguir desenvolver esse tipo de raciocínio? Bom, uma maneira seria você só testar no escuro. Você vai tateando, testando diversos métodos e se fudendo eternamente, e aí você vai perder anos até descobrir que você não aprendeu a pensar de maneira lógica, ou que você está errando na hora de você copiar o conteúdo, você está errando na hora de, sei lá, velho, você assistir a aula, na hora de você fazer questão, ou que você é inseguro. Existem infinitos componentes que você pode acabar encontrando. Essa é uma maneira de você tatear no escuro. Ou você pode simplesmente se fazer algumas perguntas, né, que vão indicar mais ou menos a sua resposta. Você pode fazer terapia, fundamentalmente. Só que terapia custa e leva tempo. Tá? Eu desenvolvi uma coisa muito baseada na minha experiência, mas também muito baseada nos livros que eu li de psicologia do ensino, psicologia do aprendizado e neurociência. E eu coloquei num quiz, que eu vou deixar aqui, é um questionário pequeno, que eu vou deixar aqui nos comentários, né? Vou fixar no primeiro comentário, que você pode responder. Tá? E você pode ver qual que é o seu perfil de fazedor de prova. Então você vai responder algumas perguntas e aí vai ter lá o seu perfil. Tipo, você responde assim, eu sou inseguro na hora de fazer questão, ou eu leio muito rápido e aí eu acabo deixando passar detalhes, porque é o tipo de coisa que acontece. Quer dizer, quando eu te falei assim que você pode estar tateando no escuro, foi o que eu fiz. Né? Eu literalmente fiz isso. É por isso que eu levei muito tempo para entrar em medicina, tá? Para as pessoas que me perguntam nos comentários. É porque eu demorei para fazer esse tipo de autoanálise. E aí eu fiz terapia. Só que eu estou te economizando isso. Eu vou te economizar 10, 15 anos de tempo, de errar, de você perder tempo, tá? De você ir para carreiras que não condizem com aquela que você gostaria de fazer. E eu vou colocar tudo nesse quiz aqui. Tá? Você pode clicar, você pode responder e vai ter o seu perfil. E no final dele ainda vai ter um convite para uma aula que eu vou dar agora no dia 13 aqui no YouTube. É completamente de graça, em que eu discuto qual é o melhor jeito de você fazer a prova perfeita. O que eu quero dizer com isso? Que maneira que você tem que se comportar antes de uma prova? Como é que você se prepara? Como é que você se executa, né, numa prova? Quer dizer, tem um jeito certo de fazer prova? Tem. Quando os seus professores de cursinho, não importa se é cursinho do vestibular, se é cursinho da residência médica, se é cursinho para o nível superior, né? Para pós-graduação, para concurso público, todos falam assim que fazer prova é uma arte, e é verdade. Não é saber o conteúdo, porque para isso daí você precisa decorar. É você saber se comportar na prova, e é isso que eu vou discutir nessa aula. De novo, completamente de graça. Eu vou deixar o material em PDF para quem se inscrever, porque as vagas são limitadas. De novo, completamente de graça. Tá? A única coisa que você precisa fazer é se inscrever, porque no final eu ainda vou convidar você para entrar no clube, que é a minha comunidade de estudos, onde a gente tem até um grupo no Discord, onde você abre a sua webcam, você
obviamente com o microfone desligado, e você pode estudar com outras pessoas, para você ter aquela cobrança de outras pessoas também estudando, você entrar no clima. A gente disponibiliza livro, a gente disponibiliza recurso, a gente tem encontros mensais, né, para fazer a mentoria. Tudo isso eu vou fazer um convite para você entrar ainda no final dessa aula, para você entrar no clube. Quem já conhece o canal, com certeza já me viu falar dele. A gente acabou de encerrar o primeiro ciclo de 10 aulas e vai ter muito mais vindo por aí. Então, eu quero convidar você para essa aula do dia 13, tá? Responde o questionário, descobre qual que é o seu perfil de fazedor de prova e me conta aqui nos comentários quais são os erros que você já cometeu, comete, enfim, né? O que você já viu acontecer que mexeu com você e que você percebeu que você podia melhorar na hora de você executar para fazer prova e qual que é o seu estilo de estudar. Como é que você estuda, o que você erra, o que você faz de certo, de errado e o que não funciona para você. Eu descobri que para mim funciona fazer questão. Flashcard funciona para decorar, funciona para você ter agilidade do pensamento, mas você tentar pensar, criar linha de raciocínio, para mim, né? E o que eu acho que cai na prova mesmo é você fazer questão, é você saber discutir, é você saber por que está errado, o que está certo, porque é o que cai, né? Você tem que fazer na prova o que cai, do jeito que cai, como cai. É isso, gente. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, se inscreve, clica aqui no curtir, manda para os seus amiguinhos que também estão estudando e a gente se vê na próxima. Tchau!